Ni hao, pessoas que ainda não foram tarifadas pelo Trump. Tudo bem com vocês? O homem tá doido, né? Tá tarifando ilha onde só mora pinguim. Olá, pessoal. O chamado tarifaço de Trump vai gerar o caos na economia global. O que todos tentam entender é o que pode estar por trás de suas aparentes ações estabanadas. Praticamente 100% dos analistas, inclusive os conservadores, tentam entender qual o verdadeiro plano de Trump. Não tem, Afinal, né? faz algum sentido as decisões de Donald Trump tomadas neste início de seu segundo mandato presidencial? A Bolsa de Valores dos Estados Unidos já perdeu 9 trilhões de dólares desde que o Trump entrou. Então, assim, é um troço que eu acho que a gente só viu isso, esse tipo de queda, essa perda toda, em situações de crise, né? Como em 2008, 98, hoje foi 98, quando queda dos tigres asiáticos e tal. Mas, assim, em tempos normais, acho que nunca aconteceu. Este é o assunto do vídeo hoje. Bem, pessoal, se o assunto do seu interesse é finanças, estratégia empresarial ou economia política, e também gosta de reflexões como tudo isso se conecta com filosofia e os rumos da humanidade, considere se inscrever aqui no meu canal. E caso se inscreva, não esqueça de ativar as notificações para ser avisado sempre que eu postar um novo conteúdo. E não esqueça de deixar o like e fazer os seus comentários aqui abaixo. Vamos lá ao assunto de hoje. Como afirmei no início, todos tentam entender os verdadeiros planos de Donald Trump no comando dos Estados Unidos da América. Difícil, né? O anúncio com ares de reality show de seu tarifaço contra todos os países do mundo, inclusive seus aliados, tem o potencial de gerar um verdadeiro caos na economia global. Como sempre, sem entrar nos detalhes de números, que a essa altura todos vocês já tomaram conhecimento, vamos tentar entender qual a provável estratégia por trás do caos que Trump acaba de anunciar. Vamos ver se tem alguma coisa que a gente consegue entender, porque assim, até agora ninguém entende, né? Como eu não falei nem brincando essa história de que ele taxou uma ilha que só mora pinguim, porque eles fizeram um cálculo maluco lá do quanto os Estados Unidos importa de todos os países do mundo, tudo quanto é localidade no mundo, e o quanto eles exportam para esses países, aí fizeram a diferença e falaram, olha, vocês têm que dar tantos por cento para a gente de tarifa, porque eles querem uma parada 0 a 0, sabe? E ficou nessa maluquice aí, tipo, uma ilha que não tem ninguém e os caras tarifando. Ou tarifando as Malvinas, que mora 3 mil pessoas na Malvinas. Ou tarifando, putz, esqueci o nome, um país africano que os caras exportam baunilha para os Estados Unidos. É assim, sabe? Não teve uma análise. Tanto que os caras botaram Taiwan como um país. Então não teve uma análise de verdade, de um cálculo, assim, vamos tarifar. Não foi um cálculo de padaria ali. Os caras pegaram um papel de pão, daqueles marrom, fizeram as contas e tá aí, tarifa. Não faz sentido, cara. Se eu fosse resumir, diria para vocês que ele quer destruir a ordem econômica mundial da forma que temos hoje. Sim. Onde seu país já perdeu a hegemonia, para depois os Estados Unidos emergirem com uma posição relativa mais forte, talvez hegemônica novamente. Como diria aquela frase batida, onde eu acrescento um pequeno detalhe, ele pode ser louco e mal educado, mas não é burro. Primeiro, vou explicar, na minha opinião, tem as minhas dúvidas, hein? Porque o caos que ele quer gerar pode fazer sentido. E por último, também na minha opinião, vou explicar por que creio que não dará certo. Para isso, vamos relembrar a história novamente. As guerras sempre alteram a ordem mundial vigente. Vamos focar nas últimas, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria. Já citei algumas vezes em minhas análises aqui no canal, mas vale a pena repetir para dar o contexto. A Segunda Guerra destruiu boa parte das nações desenvolvidas e suas indústrias. E para reconstruir esses países, foi assinado em 22 de julho de 1944 o famoso Acordo de Bretton Woods na cidade americana de mesmo nome. Nesse acordo, o câmbio seria fixo e atrelado ao dólar americano, que por sua vez teria seu lastro em ouro. Os países destruídos pela guerra poderiam levantar barreiras protecionistas para reconstruir a sua indústria e teriam acesso ao mercado americano. Pelo lado militar, o Japão não poderia reconstruir suas forças armadas, mas teriam a proteção militar dos Estados Unidos, e seria criada a OTAN para proteger os demais países. Bem,
O acordo de Bretton Woods deu certo. A economia mundial se reergueu e foi um longo período de prosperidade econômica e estado de bem-estar social. Para quem? Como já expliquei em outros vídeos. Duas coisas começaram a ficar evidentes. A primeira, a reindustrialização do resto. Só voltar ali no que ele falou de prosperidade e tal, né? Quando acaba a Segunda Guerra aqui na Ásia, as potências que tinham colônias aqui não deixaram, assim, não foi simplesmente, olha, acabou, tá tudo certo, agora vocês não vão ser mais colônias. Não, eles continuaram lutando, né? Tanto que os movimentos de independência começam ali no final da Segunda Guerra Mundial justamente porque Inglaterra, Holanda, o Império Britânico, não, a França, o pessoal estava destruído, eles não tinham condições de manter essas colônias e começa com força esses movimentos separatistas, não, de independência, até porque muita gente lutou na Segunda Guerra Mundial, os caras aprenderam muita coisa e falaram, não, a gente lutou contra o Japão, lutou contra sei lá quem, agora a gente vai lutar com esses caras de novo. Aconteceu no Vietnã, aconteceu em Mianmar, aconteceu na Índia, aconteceu na Indonésia, qualquer país que vocês olhar aqui aconteceu. Mas não aconteceu porque os caras foram bonzinhos. Então, assim, essa prosperidade que o Cobori está falando, realmente aconteceu em vários países, mas aqui demorou muito. A Índia só vai ser independente em 48 ou 49, né? Assim como a China só acaba a revolução em 49, com os Estados Unidos bancando a Kuomintang para, né, vencer o Partido Comunista. O Vietnã, a Guerra do Vietnã, só acaba, sei lá, nos anos 70, né? Então, assim, essa prosperidade não atingiu todo mundo, não atingiu os países africanos. Levou quanto tempo para atingir a América do Sul, que passou por todo aquele processo de golpes de estados bancado pelos Estados Unidos? Não foi para todo mundo, como sempre. O resto do mundo e o câmbio fixo foi o início da desindustrialização da economia americana. A segunda, para sustentar o crescimento da economia global, a necessidade por mais dólares aumentava e as reservas de ouro já não eram suficientes para manter o seu lastro. Com isso, os Estados Unidos abandonam unilateralmente o padrão ouro em 1971 e o dólar americano passou a ser uma moeda fiduciária. Dessa forma, termina o acordo de Bretton Woods. Um período de instabilidade econômica mundial se segue e o dólar se valorizou em cerca de 50% em relação ao iene japonês, ao marco alemão, ao franco francês e à libra esterlina, as moedas das 4 maiores economias da época. Economistas já davam como certo que a economia japonesa ultrapassaria em pouco tempo a economia americana e se tornaria a maior potência econômica mundial. Os Estados Unidos, vendo sua hegemonia econômica ser ameaçada, impôs o Acordo de Plaza em 1985 para depreciar o dólar americano em relação às moedas desses 4 países. Esse acordo conteve a seção industrial desses países e garantiu a hegemonia americana. Com seu poder garantido e aliado ao enfraquecimento do bloco soviético, que viria a cair no início da década de 1990, acaba a Guerra Fria e os Estados Unidos impõem agora uma nova ordem global. Inicia então a ordem neoliberal, comandada por Ronald Reagan e Margaret Thatcher. O arranjo neoliberal era caracterizado por tarifas baixas, livre fluxo de capitais e câmbio flexível. O mundo entra então em uma nova dinâmica econômica. Assim como Bretton Woods permitiu que a Alemanha e o Japão se reconstruíssem, se tornando inclusive as maiores potências industriais em seus continentes, a nova ordem neoliberal permitiria que outros países, seguindo a cartilha de Washington, também se industrializassem, criando novos mercados para os Estados Unidos. Com as potências desenvolvidas domadas pelo Acordo de Plaza, a cartilha neoliberal do livre mercado agora abriria novos mercados para os americanos, que com a vantagem competitiva sobre os países em desenvolvimento, não teriam dificuldades para explorar as nações mais fracas. A economia industrial americana ficaria relativamente menor se comparada ao pós-guerra, mas tornaria o dólar mais forte frente às moedas desses países, o que possibilitaria aos Estados Unidos da América expandir sua presença militar por todo o globo e atingir o seu objetivo de ser a polícia do mundo. Como afirmei, a industrialização de outros países subdesenvolvidos foi possível pelo câmbio flexível, que tornou o dólar mais forte, mas desindustrializou ainda mais a economia dos Estados Unidos. Mas por que eles fizeram isso? O dólar mais forte enfraqueceu a indústria americana, mas fortaleceu o seu capitalismo financeiro.
O dólar mais forte tornou os ricos do país ainda mais ricos, Né? mas consequentemente empobreceu mais a classe média americana e tornou os pobres mais pobres. E a gente vê isso num bom exemplo, né? Que é a região de Detroit, que é de onde vem a Ford, que era um polo de produção de carro absurdo. E assim, dali, quando os japoneses começam a produzir carro, principalmente com a Toyota, a Honda, eles desenvolvem formas de produção de carro, que é o tal do Lean Manufacturing, sistema Toyota de produção, etc., né? Que os fornecedores têm que ficar perto para facilitar a produção, deslocamento, diminuir as perdas e tudo assim. Né? Os Estados Unidos vão nessa onda, copiam um pouco, mas no fim, quando começa todo esse processo que o Cobori está falando, o custo de produção nos Estados Unidos era muito caro. E aí o Japão soca carro nos Estados Unidos. Por isso que Corolla lá é mato, né? O carro da Toyota tem por tudo. Aqui na China tem muito. Hoje a China já é o maior produtor de carro do mundo, mas até poucos anos atrás o Japão era um dos maiores. O Japão, que é uma ilha, né? Que se empurrar uma pessoa no norte, cai outra no sul, dentro da água. Isso. E a gente vai ver o que aconteceu com Detroit hoje. Não tem mais nada. Né? Aquela região toda de Detroit que produzia muito carro, acabou. Virou uma pobreza gigante. Não tem, o povo saiu de lá, porque não tem mais emprego, não tem mais indústria, fechou tudo. E os Estados Unidos não estavam nem aí para esse povo, né? Porque o negócio não é a população dos Estados Unidos, eles não estão nem aí, tanto que eles mandam gente para morrer em outros países aí todo dia. Era deixar os ricos mais ricos. E todo esse processo que a gente está vendo hoje, que o Trump vem com essa lorota de vamos reindustrializar os Estados Unidos, que não tem como, simplesmente não é viável, não dá para fazer. Por exemplo, um dos melhores exemplos é a indústria farmacêutica, que grande parte da matéria-prima é feita na China. Então, por mais que eles levem fábricas para produzir remédio nos Estados Unidos, a matéria-prima vai sair daqui. Então, e não vai ter como empregar pessoas lá, porque o custo vai ser mais alto, sabe? Ou o americano médio vai ter que entender que, ok, agora nós vamos ter que pagar mais caro, que é o que vai acontecer com o iPhone. Já tem uma projeção aí que o iPhone o custo dele nos Estados Unidos, né, vai sair de $550 para mais ou menos $850, se essas tarifas continuarem dessa forma. Porque grande parte é produzida na China. Não tem como simplesmente a Apple... Agora a gente pega essa fábrica daqui e monta em outro lugar, porque primeiro a fábrica não é da Apple, é da Foxconn. Segundo, que eles já tentaram fazer isso há 2 anos na Índia e não está dando certo. Leva muito tempo, né? Alguns produtos levam assim, muito tempo. Você quer produzir máscara? Pô, uma fábrica de máscara, essas máscaras da Covid-19, dá para montar uma fábrica dessa em 2 semanas. Isso não é figura de linguagem, dá realmente para fazer isso. Agora iPhone não, você tem que desenvolver um monte de coisa assim muito precisa. Muito precisa. Não dá para copia e cola. É um processo que leva muito tempo. Então, assim, não dá para entender. Não dá. Talvez o que o Trump queira fazer é transformar esse mundo multipolar numa parada bilateral, sabe? Negociar com todo mundo, um por um, e tentar sair vencendo de alguma forma, mas não tem como reindustrializar os Estados Unidos. Cabe aqui uma observação importante. Os industriais estadunidenses tinham o objetivo de levar suas indústrias para fora do país para explorar mão de obra barata em outras nações e, ao mesmo tempo, enfraquecer o sindicato dos trabalhadores nos Estados Unidos. Não à toa, o aumento da desigualdade econômica e social nos Estados Unidos só aumentou desde a Revolução Neoliberal. O Acordo de Bretton Woods alçou a hegemonia dos Estados Unidos e criou outras potências industriais, com destaque para o Japão e a Alemanha. Os estadunidenses acabam com Bretton Woods em 1971 e impõem o Acordo de Plaza em 1985 para bloquear a ascensão industrial desses países. O Acordo de Plaza inicia a nova ordem neoliberal, que prorroga a hegemonia americana com o capitalismo financeiro, e a hegemonia do dólar financia sua expansão militar, mas desindustrializou ainda mais a economia estadunidense enquanto viu a ascensão industrial da China, da Coreia do Sul e de outros países asiáticos. Chegamos aos dias atuais. O que Donald Trump está fazendo é forçando a criação de uma nova ordem mundial. Essa nova ordem virá pelo que especulam ser o Acordo de Mar-a-Lago, uma nova versão do Acordo de Bretton Woods. Eu vi isso também. Controlar o câmbio para desvalorizar o dólar e reindustrializar a economia americana. Para isso, ele precisa destruir a ordem neoliberal, destruir o livre mercado, levantar barreiras protecionistas,
forçar a manutenção da hegemonia do dólar. Ele quer destruir o mundo como ele é hoje, destruir a ordem política e econômica atual e construir a sua nova ordem. Trump adota a estratégia de gerar o caos, quer enfraquecer o multilateralismo, pois este não dá vantagem de negociação aos Estados Unidos. Quer um mundo sem regras, pois onde não há regras, quem manda é o mais forte. Ah, mas como assim, né? Como assim? A gente sempre vê aí pessoas aí, ícones da geopolítica no Brasil falando, não, as regras internacionais, né, que os Estados Unidos respeitam e tal. Mas como assim? Os Estados Unidos não estão respeitando as regras internacionais? Hoje está rolando um vídeo aí no Twitter de um ataque contra Houthis no Iêmen. Contra civis. Sabe? Estados Unidos matando gente lá. Sim, com drone. E nada acontece, cara. Essa história, né, que os rock da vida, que o pessoal lá de Brasil Paralelo e Jovem Pan fica repetindo, é só mentira, essas regras internacionais. Eu estou lendo um livro de um historiador chinês sobre o período da queda da dinastia Qin, ali, das guerras do Ópio e tal. E desde 1880 os caras já falavam isso aqui na China, isso de regras internacionais é só para eles, não para o resto. Então, isso nunca existiu, né? Tanto que eles estão aí, ó, um mundo sem regra. Porque, na verdade, não tem regra. A regra é eles que fazem. Quer gerar o caos para negociar bilateralmente e impor a sua vontade. Também acho. Trump almeja ter... E eu não sou especialista em economia, tá? Então, essa é de grande diferença. Eu não me vendo como especialista em geopolítica e economia. Mas a gente vê uns caras, né, tipo uns careca aí, falando um monte de besteira. Superávites comerciais com todos os países. Seu tarifaço foi calculado com base no déficit comercial. Não faz sentido, pois os Estados Unidos precisam ter déficit comercial para que o mundo tenha dólares e os Estados Unidos tenham superávit na conta de capitais. Se ele quer manter a hegemonia do dólar, seu país precisa ter déficits comerciais. Alguns pontos ainda são nebulosos na sua estratégia, mas o que analisei aqui parece ser o pano de fundo de suas ações. O acordo de Mar-a-Lago não é o de Bretton Woods. Não estamos na década de 1950, onde o mundo estava destruído e desindustrializado. O retorno ao mercantilismo não é mais possível. Hoje temos uma forte interligação nas cadeias globais de suprimentos. Os países são industrializados e não vão se submeter aos caprichos e à falta de educação de Donald Trump. Acordos pressupõem confiança e ninguém confiará em alguém que trai os seus aliados mais próximos. Assim, não que o povo confie muito nos Estados Unidos, né? Tem muita gente que é dependente simplesmente porque os caras são muito poderosos. A gente já sabe o que os Estados Unidos fazem com os parceiros deles, né? Infelizmente, é assim que funciona. Foi o Kissinger que falou, né, que ser amigo dos Estados Unidos é mortal. Donald Trump é um destruidor da evolução, um reacionário tosco. Um reacionário tosco. Como afirmei em outros vídeos. Cara, muito bom isso aí, cara, muito bom. Reacionário tosco, é bem isso mesmo, cara. O mundo vai se reorganizar sem os Estados Unidos. Mas teremos tempos difíceis pela frente. Ninguém sairá ileso. Pelo visto, nem os pinguins. Espero que a reflexão de hoje possa estimular em você um pensamento crítico melhor. Nem os pinguim. É isso que eu tava falando ali. Os caras taxaram ilha que só tem pinguim, cara. O que você achou do conteúdo de hoje? Se você gostou, clique no like e não deixe de fazer os seus comentários aqui abaixo. Eu gosto do Cobori. Eu gosto do Cobori. Ele faz umas análises bem pé no chão, né, cara? É por isso que eu trouxe ele aqui. Porque, de novo, eu não sou economista, né? Eu tô vendo muita coisa aí de tarifa e desde que começou a rolar. Eu não fiz vídeo antes porque eu tava em Guangzhou resolvendo abrindo a minha empresa, achando um apartamento novo, então não deu para falar nada sobre isso antes. Mas eu consegui ver muita coisa, né, cara? Eu vi um pessoal nos Estados Unidos, cara, a galera dos Estados Unidos, galera de direita, economista dos Estados Unidos não consegue entender, tá? Esse é o nível da parada. Não é assim, olha, a esquerda... Não, ninguém consegue. Então, a gente tá aí, né? Infelizmente, nessa bagunça aí. Agora vamos ver como é que vai ficar. Né?